Sou eu agora. Pelo menos um. Outra vez? Pelo menos Meu um. compadre, João Até Luiz. hoje você não me deixou apresentar ninguém. E esse aqui eu tenho uma gigantesca satisfação de apresentar. E admiração. E admiração. Pastor Lado, nós recebemos hoje, mas com uma alegria grande mesmo, meu querido José Gilberto Rosisca, conhecedor profundo. E olha que eu fiquei até surpreso. Você não é historiador, rapaz? Sabe Não, tudo isso? Não sou historiador. Eu gosto muito, inclusive no tempo de trabalho, na Fundação de Cultura, no Museu Dr. Gabi, né? Eu que fiz a curadoria do Museu Casa Dr. Gabi. Todo mundo acha que eu sou historiador, mas não sou. Só sou curioso mesmo e gosto de pegar essas informações e conseguir transmiti-las para todo mundo. Mas que legal. Prazer receber você aqui, Rosisca. Muito obrigado. Vou te tratar de Rosisca, porque... Você já viu o Rosisca organizando alguma coisa? Menino. A coisa é, não, o bicho pega. Mas eu tenho as informações, passadas por você. Na verdade, por exemplo, concurso de escolha da Corte de Momo. O Rosisca é o responsável pela comissão julgadora. Sabe? Esquece. Contagem de ponto, quem ganhou, se a gente tiver envolvido lá, quem vai entregar o prêmio. Só falta ele pegar o microfone e anunciar também. Porque o resto ele faz tudo. Essa parte eu deixo com você. Que legal receber você aqui, viu? Maravilha. Como é que surgiu? Nós estamos aqui para conversar sobre festas juninas, sobre São João. Estamos na semana já da festa, do início da festa junina, né? Sim. Eu gostaria, com o seu conhecimento, Francisco, de onde veio isso aí? Como é que surgiu no mundo? Eu vou dizer do mundo, através da história. Como é que foi a evolução para chegarmos a esse frenesi aí que a festa junina desperta? A gente tem que remontar lá a própria colonização do nosso país, certo, né? Hoje, para a gente ter muita gente reconhecendo essa época do ano como a melhor época do ano, né? Porque o Nordeste todo se colore por conta de São João. E daí muita gente até estranha porque aqui em Corumbá também tem uma coisa tão forte relacionada ao São João, né? As festas juninas, ao ciclo joanino. Essa tradição vem da Europa, alcança o nosso país, né, pouco antes ainda da chegada da família real. Obviamente a gente estava vivendo num lugar ali de fala que eram pessoas católicas, né? E essa festa em si ela nasce na Europa com várias, vamos dizer, um sincretismo pagão. Então alguns elementos que a gente encontra são elementos pagãos, né? O que hoje a gente encontra como uma referência de uma festa religiosa do Brasil, que é o mastro, por exemplo. Na Europa, isso antes era um símbolo pagão, né? Você plantar uma árvore ali para que seja uma boa colheita, porque é a festa da colheita, enquanto para nós vira o inverno, na Europa vira o verão. É verdade, é o solstício, né? É o solstício que acontece. E depois vem para o Brasil, chega antes da família, da chega vinda antes, da família real. A família real ela vem para cá em 1778, salvo engano, né? E daí, não, perdão, 1778 é quando Corumbá se institui, né, como cidade, como lugar, não como cidade ainda. A gente tem a vinda da família real muito próximo a isso, no 1888. É isso? Estou confuso agora, não sou historiador. Mas foi antes, né? Foi antes. Então a gente tem ali, mais ou menos por volta do ano de 1770, um grande fluxo vindo, né, e esses festejos tomando esses espaços, principalmente no Nordeste do nosso país, tá? E daí essa festa alcança, obviamente, o lado de cá do Brasil. Ela muito dificilmente teria vindo por terra. Por quê? Porque naquela época as pessoas chegavam aqui
por água. Por né? água. O nosso Rio Paraguai trouxe muita coisa e mantém ligada a ele até hoje a questão do banho do santo, por exemplo. Né? Durante as pesquisas que foram feitas, inclusive sobre o banho do santo, por que isso se mantém aqui, foram identificados outros lugares. Essa tradição é só aqui de Corumbá? No Brasil só. Corumbá é ladário, né? Corumbá é ladário, a gente divide com ladário. Mas o banho do santo garante, inclusive, a nossa singularidade e garante que seja um patrimônio cultural e material do Brasil por conta disso. Pela singularidade. Então, se mantém aqui. Né? Quando a gente vai falar do nosso São João fora daqui, inclusive, a gente precisa muito dizer, nosso São João não é como o São João dos outros lugares. Perfeito. Né? Temos sim shows, temos concursos de quadrilha, temos outras situações, mas a nossa grande singularidade está na questão do banho. Obviamente, tem muita coisa que acontece antes e também tem coisas que acontecem depois. A nossa festa é sincrética, né? Mas isso acontece e é singular, é diferente do restante do país. Então, assim, deixa de ser ou se torna mais importante? Não para os outros, mas para nós sim, com certeza. O nosso bairrismo vai dizer que a festa é nossa e a nossa festa é o melhor, é a melhor que nós temos dentro do Centro-Oeste brasileiro. E o Rosício que é bairrista, hein? Rapaz. E eu não sou corumbaense. E não é corumbaense. Não sou corumbaense. Você é de onde? Eu sou paulista. Mas eu tô aqui desde adolescente, então me sinto muito corumbaense. Esse homem, quando defende Corumbá, ele, se tiver pedra, ele pega pedra. Eu pego pedra. Então, como é que... Bom, você até fez um spoilerzinho aí de como veio Como é que chegou em Corumbá isso daí? Como chega, né? Como que você... A gente tem Corumbá sendo montada como espaço, né, para proteger esse lado do Brasil. Sim. Né? Cuiabá já existia, Cuiabá né, era a nossa capital antes. Então, pensa, as pessoas tinham que vir para Corumbá, para tomar esse lugar. Obviamente, aqui já existiam os povos originários, né? Aldeias muito próximas daqui, inclusive, daí as pessoas vêm para cá e elas vão trazendo essas influências culturais. E todo mundo sabe como Corumbá é um sertão cosmopolita. A quantidade de estrangeiros vieram parar aqui. É absurdo. Né? Muito grande a quantidade de estrangeiros. A gente já teve épocas em que Corumbá tinha o maior número de estrangeiros do que nascidos no Brasil. Né? Nascidos em solo brasileiro. Então, isso vem parar aqui, a gente volta a dizer, a gente está falando ainda de um momento em que a religião maior era o catolicismo, né? E daí você também vai vendo já esse entrecruzamento, como eu falei, o sincretismo, né? A gente tem muitos traços sincréticos com as religiões de matrizes africanas dentro do nosso São João, e isso vai permanecendo aqui. E tudo que é afastado para o mundo da cultura acaba se preservando um pouco mais. Perfeito. Né? Perfeito. Tanto que hoje Corumbá, a gente falou de carnaval no início, né? Corumbá é uma das únicas cidades do Brasil onde você encontra um cordão carnavalesco sendo montado aos moldes de um cordão carnavalesco do início do século. Exatamente, só Corumbá, né? Só Corumbá. Só Corumbá. Tá? Porque a gente tem cordão carnavalesco no restante do estado? Temos, mas não é um cordão carnavalesco aos nossos moldes. Né? É um outro tipo de cordão. Outro tipo. Tomam as ruas também, talvez em número até maior, só que não é dessa forma. Então, assim, esse esquecimento, esse afastamento de outros grandes centros, de outras influências, acabou fazendo com que essa manifestação se perpetuasse dentro da nossa cidade. Geração a geração. Nós temos comunidades festeiras que estão em quarta ou até quinta geração de festeiros. Então, praticamente, o banho, a tradição do banho é em função disso aí, desse afastamento também, que continuou e hoje... Exatamente. Como eu falei, né? Durante as pesquisas, identificaram que essa tradição de fazer a iblução do santo é uma tradição ibérica. Ibérica. Isso vem para o Brasil. E parece que em alguns lugares do Nordeste, algumas pessoas que vieram da Europa continuaram fazendo isso. Só que é uma coisa que se perdeu nos outros lugares, né? A gente identificou também durante as pesquisas, eu digo isso a gente porque eu acompanhei bastante as equipes, né, que foram fazendo e montando esse dossiê, que em Cáceres
Inclusive por conta de relato da saudosa Maria Paula, nossa festeira, Sim. né? Sim. Que faleceu há alguns anos e ela veio de Cáceres. Dona Maria Paula. Ela exatamente, uma grande festa, uma grande, tradicionalíssima essa festa, e a família mantém ainda naquele mesmo local o festejo dela. Então, Dona Maria Paula, ela veio de Cáceres e ela conhece esse banho de São João em Cáceres. Então, quer dizer, Cáceres também tinha isso, né? E ela vem para cá e ela traz consigo essa manifestação, e quando chega aqui encontra outras pessoas, né? Só que a gente tem que lembrar alguns fatos históricos. Nós passamos por momentos muito críticos, em que essa festa era muito mal vista, inclusive pela Igreja Católica. Pela igreja, né? Sim, nós realizamos a festa de São João no dia 23. Né? Nós, quantos e quantos festeiros descem a ladeira Cunha Cruz, chegam à beira do Rio Paraguai no dia 23 para dar banho. E, lógico, o dia de São João Batista 24. É dia 24 para o católico, né? Isso foi muito mal visto. Nós temos marcas na história, inclusive, de proibição dos nossos festeiros de descerem a ladeira através de força policial. Óbvio, temos muitas ladeiras, eles foram por outro lugar e deram banho no santo. Temos 9 ladeiras, né? Exatamente. O significado, né, João Luiz Mastro, coroa, você colocou... Você tem alguma coisa... pode falar. Não. Vocês vão misturando, eu vou misturando também, não tem problema. Vamos embora. E nós temos um roteirozinho aqui, mas algo que é aqui de Corumbá só, o que as crianças gostam de participar aí, o tradicional pau de sebo, premiação, isso é só Corumbá também? Não. Essa tradição de pau de sebo, como eu falei, eu não sou daqui, né? Isso eu já encontrei em vários outros lugares. Isso é visto. A questão da fogueira, inclusive Corumbá, graças a Deus, a gente nem monta mais fogueira, né? Chega daquele cenário tenebroso de fogo do outro lado do rio, que aquilo ali foi muito triste para nós ano passado. Mas a gente não tem somente aqui essas tradições. Volto a dizer, a nossa grande singularidade está no dia 23. No dia 23. É singular demais a gente atender as pessoas na ladeira e falar para as pessoas assim, passa embaixo do andor. Falaram mesmo para mim que era para fazer isso, mas eu tenho que passar na ida ou na volta? O que acontece se eu passar ao contrário, né? São essas lendas que acabam se tornando coisas muito vivas dentro da comunidade e que a gente acaba levando para outras pessoas, e as crianças aprendem isso. Chega um horário, eu faço questão de trabalhar na ladeira todos os anos, tá? Eu disse isso. Esqueçam a minha pessoa em outro lugar, eu estarei na ladeira e não me tirem de lá, por favor. Porque eu aprendi tanto a ficar ali para receber os festeiros, e é tão gostoso ver tudo aquilo. Você conhece, vendo, você já sabe qual é o festeiro? Eu sei quais são os festeiros. Eu sei. Raramente alguém que pintou o cabelo, de repente até procura, eu sei que esse andor é do fulano. Cadê? Onde tá? Daí, não, eu tô aqui. Eles aparecem, vão lá. Acho até que a gente está querendo controlar, mas eu faço isso justamente para a gente poder mostrar. Olha, o ano passado... O ano passado a gente não conseguiu contabilizar as comunidades que desceram durante o dia, no dia 23, manhã ou tarde, tá? Mas durante a noite a gente conseguiu contabilizar 117 comunidades festeiras. Caramba. Não são todos cadastrados, João. Sim. Porque assim, nem todo mundo quer se cadastrar e a gente respeita muito isso. A única coisa que a gente faz você aceita ser anunciado na ladeira quando descer? Beleza, pode anunciar. Então a gente pega o nome, aproveita, pega o número de telefone, né, de repente tenta e certifica esse festeiro como um agente municipal de cultura também. Nesse trabalho a gente já conseguiu ganhar muitas pessoas que depois nos procuraram para se cadastrar. Né? Eu falo cadastro, esse cadastro é um cadastro junto à prefeitura. Sim. Não é assim, não é porque eu não tenho cadastro que eu não posso descer a ladeira, muito pelo contrário. A gente faz questão de garantir. A ladeira, no dia 23, é do festeiro. A prainha tem que ser do festeiro. Né? Ele tem que chegar lá embaixo, ele tem que ter aquele momento dele perto da água, aquela comunidade precisa daquilo, porque não é só jogar água para cima, né? É fazer sua oração, é agradecer, é pedir também. Então esse momento se torna um momento muito especial para eles.
Então não existe tempo, não existe uma marcação ali, ó, você tem que descer rápido, subir rápido, nada disso. E como eu estava falando, o momento para mim mais importante da festa, talvez, não sei dizer nem se mais do que o banho, é você encontrar uma festa que seja totalmente democrática. Você encontra festeiros vindos de qualquer lugar, qualquer canto da cidade. Eles vão se cumprimentar, esses santos vão se cumprimentar na ladeira. Não importa se a festa é muito grande, se a festa é pequena, se o andor está mais bonito, o outro não. Não importa. Eles vão se cumprimentar, eles vão se agraciar ali e vão festejar juntos, né? Que algumas pessoas até falam, nossa, mas isso é muito carnaval para São João. Não, aquilo ali é festa, é você celebrar a vida mesmo, né? Isso é importante. Eu conversava com uma amiga recentemente sobre as festas. Ela mora em Campo Grande. Muitas pessoas vêm de fora também, né? Uhum. Outras cidades, não só de Campo Grande. Aí ela comentava assim, olha, Jonas, às vezes não dá para ir no Festival América do Sul, às vezes eu não consigo ir a outras festas em Corumbá, mas a festa de São João eu não perco. Vem mesmo com a família toda, é tradição, eles vêm para cá e tal. E de muitas outras cidades também, né, Francisca? Sim. Inclusive, você falou de Campo Grande, me lembrou de um fato bastante curioso, pelo menos para mim, de uma senhora. Ela fazia leitura de cartas lá em Campo Grande, então ela tinha uma comunidade bastante grande de pessoas, né, que iam até a casa dela. E todos os anos ela vinha até Corumbá, pegava o ônibus e trazia numa cesta a imagem dela e várias outras imagens de pessoas que pediam para que ela trouxesse essa imagem para dar banho no santo. Para dar o banho. Daí nessa coisa de ficar acompanhando, um ano a gente pegou o número de telefone, o outro ano, e a gente foi conversando. Tanto que chegou um tempo que eu já deixava uma cadeira preparada, porque uma senhorinha bem de idade mesmo, ela já estava na casa dos 90 anos. E ela fazia questão de descer a ladeira e esperar uma hora cheia, porque ela falava assim, o ideal é que seja meia-noite, mas a minha idade não me permite mais. Então, se eu vejo que eu estou muito cansado e vai dar 11 horas da noite, eu vou lá e dou banho no santo às 11 horas da noite, uma hora cheia. Então, ela vinha e trazia tudo isso. Daí, no ano seguinte, veio outra pessoa de Campo Grande com ela, lógico, tinha conhecidos aqui também. E a gente tem comunidades festeiras de Campo Grande e Dourados cadastradas no nosso São João. Sabia disso. Não sabia. Eles não podem, lógico, quando a gente abre alguma premiação, eles não podem concorrer a essa premiação, tá? A premiação realmente é só para quem reside em Corumbá. Mas eles são cadastrados. Começaram a fazer festa, fizeram promessa. Tem gente que trouxe por 7 anos São João, né, o andor de São João para dar banho. Teve gente que se casou, porque começou vindo aqui com algum pessoal de Campo Grande, daí o ano retrasado, eles celebraram uma renovação de votos já na ladeira. Então, meu avô era festeiro e minha mãe casou no dia de São João. Olha aqui. E tem um filho chamado João. E você é João. E você é João. Sua tese foi São João também, né? Não, no mestrado? o meu mestrado, ele foi um estudo sobre Cururu em Corumbá. Daí acaba que ele entra, né? Ele está imbricado ali no próprio fazer do São João. Vou descer um degrau, que o meu TCC de marketing foi São João de Corumbá, um banho de marketing. Um banho de marketing. Cara, peguei uma professora corumbaense, imagina a nota. Que maravilha. 10, alguma coisa, né? Mas é bem interessante a gente pensar nessa questão de marketing. Conversávamos antes, né? A professora Eunice, que foi com quem eu dialoguei muito, ela já estava... Fica à vontade. Professora Eunice Ajala Rocha foi uma grande pesquisadora. Uma grande pesquisadora que Corumbá teve. E ela pesquisou, no mestrado dela, ela pesquisou o cururu. Só que foi antes do Estado dividir. Inclusive, ela estava no mestrado na divisão do Estado, tá? Então, você imagina, ela constrói essa dissertação dela, essa pesquisa folclórica, falando sobre o cururu em Mato Grosso. E daí eu bebi, né, muito da fonte da professora Eunice para depois, no meu mestrado, eu falar também sobre cururu. Então, praticamente, eu reli toda a obra dela. E ela pega e ela fala muito sobre essa questão do marketing.
com outro nome, obviamente, mas ela atribui mesmo a chegada da TV aqui em Corumbá e essa profusão que teve o turismo na década de 70 e nos anos 80, de como isso influenciou, inclusive, o São João. Ela coloca isso lá para o Cururu e depois ela coloca também para o São João. Eu tô pensando aqui, eu acho que está a cada ano evoluindo mais ainda, eu acho. Sim. Essa abrangência de toda a mídia. E é muito bacana, porque esse ano, João, o pessoal da Fundação de Turismo estava anunciando que nós já temos, parece-me que 6 ou 7 veículos de comunicação de rede nacional que vão estar aqui durante o São João. Né? E que já tem publicado algumas situações. Então, essa semana agora que a gente tem, ainda estão fazendo esse convite para que as pessoas venham para Corumbá. Nós tivemos aí várias oportunidades, emissoras, grandes emissoras do país falando ao vivo. Aqui do Porto, na festa de São João. Né? A Globo, por exemplo, fazendo, eu me lembro, não tão distante assim, mais ou menos recente, falando no jornal Hoje, ao vivo, aqui do Porto de Corumbá. Sim. Vamos ter novamente. Se Deus quiser. Porque é bem bacana para a cidade, né? Só que a gente sempre tem que lembrar que o nosso São João ele tem muita singularidade, né? Então, por isso, a gente... Se vocês virem a programação, né? Se vocês prestarem atenção, vocês vão encontrar lá assim, Arraial do Banho de São João. Esse é o evento institucional. A prefeitura promovendo, em parceria com o governo do estado, como é esse ano, né? Mas esse é o Arraial do Banho de São João. E não é o Arraial do Banho de São João que tem o registro como patrimônio cultural e material. Perfeito. É o Banho de São João. Banho de São João. Então, dentro da nossa programação, a gente faz essa outra referência. Para um olhar mais atento, vai perceber que o portal da Ladeira, lá em cima, perto das Americanas, ali, né, das lojas americanas, perto da capitania, é Banho de São João. E somente o portal que já está mais próximo à prainha que você vai ver Arraial do Banho de São João. Para a gente poder diferenciar essas situações e dizer, não, nós temos uma singularidade. A gente não pode comprometer o nosso bem cultural, né? Não falando mal do marketing, mas talvez algumas pessoas entendam dessa forma, mas colocando essa festa, que é uma festa institucional importantíssima até para a economia do nosso município, acima do que é a manifestação cultural. Então, quando eu atendo alguns jornalistas, algumas pessoas, a gente sempre frisa muito bem isso. Né? Você está perguntando a programação do Banho de São João ou do Arraial do Banho de São João? Para a pessoa já ir se habituando a esses termos. Eu imagino o que o Rosias quer procurado pelos colegas que chegam de fora, né? Tiro por mim, quando eu vou transmitir futebol e tal, você vai procurar quem sabe das coisas, quem entende, né? E tenho certeza que a facilidade com que eles têm para encontrar o Rosias, que receber as informações, é tremendamente importante, né? Olha, já foi bastante, bem mais procurado. Cada ano mais, né? Olha, no ano passado e esse ano não. Depois que solidificou mesmo a questão do registro, o dossiê já foi publicado, né? Isso já deu um diferencial. Mas enquanto a gente estava na fase desse dossiê, né, de construção desse dossiê, nessa pesquisa que gerou esse título para nós, foi muito mesmo. Já que você tocou no patrimônio cultural e material do Brasil. Resume para a gente aí o histórico dessa caminhada aí, Rosias. Surgiu como? E foi a evolução até aquela tarde maravilhosa que a gente teve lá comemorando quando foi aprovado e Exatamente. tudo mais. A gente tem um histórico longo para isso. E a gente remete a outra saudosa pessoa, que é a Heloísa Urti. Né? Heloísa Urti, quando ela assume a Fundação de Cultura em 2005, ela começa um trabalho muito de valorização dessas camadas populares que a gente tem em Corumbá. Né? Então, a gente já falou de cordão, retoma o cordão, retoma o carnaval cultural. A gente pega aí essa manifestação do Banho de São João. Então, ela pega e traz muito para próximo de si todos esses festeiros. Obviamente, muitas pesquisas aconteceram nesse meio tempo e, óbvio, alguém falou, isso é passível de ser patrimônio. Então, o primeiro momento foi buscado um registro em nível estadual.
Tá? O termo que se dá é registro. Perfeito. Para a gente conseguir, então, nós temos um banho de São João que também é registrado como patrimônio cultural e material do estado de Mato Grosso do Sul. Tá? E daí, então, inicia por ali, e a partir disso, a Elo já tinha falecido, bem próximo ao falecimento dela, é protocolado ao IPHAN um pedido para que eles deem abertura a esse processo. Rapaz, lá atrás, depois da morte da Elo. Então, durante a construção desse primeiro dossiê, foi com ela viva. Então, ela falece e entrega isso. Inclusive, se eu não me engano, no Dia Municipal da Cultura, que é o dia do falecimento dela. Então, entrega-se isso para o IPHAN e começa toda essa pesquisa para que a gente galgue esse registro. Né? Em primeiro momento, os leitores ali não entenderam a festa como um grande diferencial. Leram aquilo como se fosse apenas um São João. Né? Não pegaram a coisa do o que é o banho. Mas eles têm, por prática e protocolo, eles mandam alguém para fazer a vistoria naquilo que está sendo pedido. Sim. Então, essa primeira pessoa que veio, o parecer dessa primeira analista, ele foi não muito favorável ao registro, porém falou, existe potencial, só que a gente precisa de mais pesquisa. Então, foi um percurso longo, porque o primeiro dossiê que foi feito, ele não abarcou... Foi tão favorável, né? Ele foi um dossiê muito bem feito, inclusive, só que ele não abarcou uma questão fundamental, que é o entrelaçamento com as religiões de matriz africanas. Como que a gente tem tantos festeiros que são da Umbanda, são do Candomblé, né, que colocam esse sincretismo de São João com Xangô? Por que isso realmente acontece, então, no dia 23, e principalmente na noite do dia 23, e tudo isso foi colocado em questão. E a questão da mistura entre o que é o arraial do banho de São João e o que é o banho de São João. Tudo isso foi apontado, foi feito um novo dossiê, e esse novo dossiê é o que fez com que a gente conseguisse o nosso registro. Que legal, legal. Foi um momento emocionante o dia da aprovação lá que nós estávamos reunidos, né? Vamos ver um trechinho aqui só do banho, inclusive com a música, assim, ó, sabe que eu não sei se tem pesquisa sobre isso, a música mais cantada em Corumbá. É Boa Tarde ou é Deus Te Salve, João? Eu acho que é Deus Te Salve, João. Eu também acho. Mas na hora da festa, até no São João, se duvidar, a gente Boa canta Boa Tarde. Não, são duas músicas assim que, onde você cantou, aparece um corumbaense. Você pode estar, né? Vamos ver um trechinho, inclusive com a música. Beleza, seguindo em frente então, tendo essa aula aqui com nosso querido José Gilberto Rosisca. E gozado que no meu celular está escrito José Gilberto. E eu queria entrar em contato com você e falar, cadê o Rosisca? Onde que está? E aí me lembrei que lá antigamente, antes me falaram, Zé Gilberto e tal, mas tá aí, tá aqui o nosso homem aqui dando uma aula dessa. Sua tese, aquilo que você defendeu. Dissertação. Dissertação. Isso.
foi Cururu. Sim. Qual é a ligação aí do Cururu, Siriri, com a festa de São João, com banho e tudo mais? É bem entrelaçado, né? A grande ligação é o caráter religioso do cururu, que é uma das coisas relacionadas ao próprio cururu, né? O caráter religioso, de ordenamento religioso... Quer que eu continue? Não, pode seguir. Posso seguir? Desculpa. Não, vamos lá. Então, o caráter religioso do cururu, ele faz com que ele se entrelace com vários festejos católicos, tá? Inclusive outros. Porém, nesse momento, a gente fala do catolicismo. O cururu, ele é visto e tido como um instrumento de ordenação. Então, esse cururueiro, dentro de uma casa mais tradicional, que havia antes, hoje a gente infelizmente não tem muito essa referência, esse cururueiro, ele tocaria para a entrada dessa imagem de São João até o altar, ele tocaria para o início da louvação em si, se fosse uma missa, se fosse um terço, se fosse uma reza, ele seria tocado também. Então veja, o que a gente tem dentro de uma missa católica, Sim, com os cânticos, a gente teria essa relação com o cururu. E daí, isso ia sendo para dentro e para fora desse espaço religioso da casa do festeiro, alcança o momento de colocar a bandeira no mastro, de erguer esse mastro, e aí faz-se a roda dos cururueiros em volta desse mastro, cantando louvores a São João. E só depois disso, só depois que passa o momento religioso, é que você pode dançar o siriri. Olha... Então, o cururu tem um momento dele. Nós temos tudo isso acontece, né? Mas assim... De uma forma muito breve. Né? Aí, voltando a falar da Eunice, ela fala que todo esse procedimento, esse procedimental do cururu, era uma coisa lenta. Porque ao mesmo tempo que eles demonstram a sabedoria, eles também fazem o desafio. Então, se eu dissesse alguma coisa e passasse a palavra para você, João, você teria que continuar aquilo que eu estava dizendo, acrescentando algo, obviamente, mas dentro da sabedoria. Você tinha que saber do que você não podia inventar. E essa sabedoria, obviamente, estaria relacionada aos fatos religiosos, normalmente bíblicos, tá? Contando, então, da vida de São João, contando das potencialidades, né, de quais as bênçãos que ele poderia trazer para aquela comunidade. E, então, instrumento de ordenação religiosa. Esse é o cururu. Óbvio, tem um outro cururu, que é o cururu desafio, que é o cururu de brincadeira, mas esse outro cururu não é tocado dentro de um espaço onde tem um altar. Inclusive, os cururueiros mais antigos diziam que nada poderia ser feito a não ser este cururu de fato religioso. Qualquer outra coisa, só fora daquele espaço. Cururu é aqui dentro, siriri é para o lado de fora. Siriri é a festa. Siriri é a festa. Porque o siriri, ele é a nossa grande quadrilha pantaneira. Né? Então é o momento em que você vai ter o homem e a mulher. O homem cortejando a mulher de uma maneira muito educada, mas é uma quadrilha. Né? É muito respeitoso, os versos não vão falar de nada que não seja em função de um respeito, falar marrequinha da lagoa, tuiu do Pantanal, marrequinha pega o peixe, tuiu já vem tomar, contar coisas simples mesmo, do cotidiano. Marrequinha desse... da lagoa, tuiu do Pantanal. Marrequinha da lagoa, tuiu do Pantanal. Marrequinha da lagoa, tuiuiu da Pantanal. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. Marrequinha pega peixe, tuiuiu do Pantanal. Marrequinha da lagoa, tuiuiu do Pantanal. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. Marrequinha pega peixe, tuiuiu já vem tomar. Lembramos outros tantos cururueiros falecidos, né, com isso. Exatamente. Então, essa é a grande relação. Então, o que a gente vê hoje
e a gente quer sempre manter essa presença de ter essas figuras, né, esses cururueiros, descendo junto com o andor, pelo menos com o andor da prefeitura. Não confunda, não existe andor oficial. Antigamente se falava muito isso, mas não é andor oficial, aquele ali só é o andor da prefeitura. Para quem vem de fora, para uma autoridade, né, que não consegue passar em todas as outras centenas de casas para curtir o São João dessas casas, pelo menos ali ele vai sentir um pouquinho como funciona tudo isso, né? Então, esses cururueiros descem com o andor da prefeitura, alguém dá banho no santo, eles já se direcionam ao palco, a gente faz o levantamento do mastro e depois, normalmente, tem a apresentação de Siriri. Então, a gente tem esse complexo, né? Que aula, né, seu João? Isso aí a gente vai amanhecer aqui ouvindo, né? Muito legal mesmo. Gilberto Rosisca, esquisito falar Gilberto. Rosisca, agora nós vamos falar com o assessor executivo da Fundação de Cultura, da Cultura do Pantanal, né? De Corumbá. De Corumbá. Fundação da Cultura De Corumbá. de Corumbá. Como é que estão os preparativos? Como é que estão as coisas acontecendo para esse ano? Uma expectativa gigante já nesta semana, coisa começando, é isso? Exatamente. Nessa sexta-feira, O Festival América do Sul superou as expectativas e dizem que vai ser o mesmo com as festas juninas de São João e tal. sim, a gente tem muitas novidades, assim, novidades não é invenção de roda, é porque a gente realmente teve que deslocar algumas situações por conta das atrações, né? Então, desde sexta-feira, agora, dia 20, a gente já tem esse festejo de São João acontecendo, concurso de andor, a gente está trazendo para o primeiro dia, porque esses festeiros, alguns deles são festeiros tradicionais, usam aquela imagem, então a gente tenta terminar bem cedo para que eles possam voltar para casa. Perfeito. E às vezes até fazer, né, um horário diferenciado, essa oração na casa deles, a gente não atrapalhar essa programação. Alguns deles montam um andor só para o concurso e montam um outro andor, mas com a mesma imagem, para descer no dia 23, tá? Mas reforçado também. Reforçado, porque vai chacoalhar muito, né? São João, ali a imagem de São João. Então, a gente tem o concurso de andor acontecendo na sexta-feira, agora, dia 20. Agora, dia 20. E também temos programação com shows locais e nós temos o show regional. Show a partir já de sexta-feira agora? Já de sexta-feira. Olha, então, desde o dia 20, serão 4 dias de festa muito intensa. Você consegue lembrar as atrações? Eu consigo, Vitor Gregório, esse é o único que eu não lembro. Socorro, Vitor. Vitor? Vitor Gregório. Socorro, Vitor Gregório. Bom, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que nós vamos divulgar. Confirmando aí pro principal dia, Michel Teló, né? Michel Teló pro dia 23. E respeitando muito a questão dessa singularidade que eu toquei várias vezes para vocês. Por isso o show, que é de atração nacional, né, Michel Teló, ele só vai começar depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Tá? Por quê? Porque entre 8 horas da noite e 11h30 da noite, até meia-noite, é o horário de nosso maior fluxo dos festeiros. Então, as comunidades maiores, inclusive, eles descem nesse horário. Então, para a gente não atrapalhar essa dinâmica, a gente não esvaziar nenhuma festa, pensando que, lógico, Michel Teló é uma pessoa de muito renome, esse show só começa depois da meia-noite. Totalmente Michel Teló, que nós acompanhamos no Clube Tradição, antigamente. Michelzinho, né? Michelzinho fazendo show no Campo do Roseral com Tradição, né? Depois do Aí Se Eu Te Pego, aquela coisa toda e outras canções, ele foi para o mundo inteiro, Japão, Rússia. Daí você não pode ver, mas daqui eu vejo o Ayrton, ele morre de rir quando a gente fala de coisas do passado, assim, ele cai na gargalhada, mas cara é louco. Nem é tão passado assim, não gente. Eu assisti o Michel Teló no Barracão de Zinco, no Barracão de Zinco, a tradição. Eu assisti no Campo do Roseral. Hoje, além de ser uma figura até internacional, já viaja mundo afora, vira e mexe aí, ele é nosso pantaneiro de ter fazendas aqui em nossa região, está sempre aqui conosco, seus pais estão aqui bem próximos, né? E é uma grande atração. É uma grande atração, realmente. Do Michel Teló. E a gente tem outras atrações, né? No sábado, por exemplo, a gente tem Bruninho e Davi, que também, né, estão aí ganhando um cenário nacional muito grande, então a gente está com uma expectativa forte. Concurso de quadrilhas acontecendo no sábado, mas esse concurso de quadrilhas do sábado é um concurso de quadrilhas infantil.
Essa é uma novidade que a gente está legal. colocando apenas para crianças entre 10 e 14 anos. Então, Isso a já gente, no sábado agora. no tá? sábado Dia 21. agora, dia 21, exatamente. E no dia 22, o nosso concurso de quadrilha já conhecido, Tá. que são as quadrilhas, né, que tem uma disputa, inclusive disputam aí Corumbá e Ladário, que é para acirrar melhor Olha. a situação. E a gente está promovendo algumas modificações também nessa dinâmica. O palco, por conta do número de atrações, né, de que a gente está trazendo de renome nacional, e a gente teve que deslocar esse palco. Não está mais na ferradura. Ele não vai ficar na ferradura esse ano, ele vai ficar de volta na rua Manuel Cavassa, tá? Dando- Ali próximo ao Mupão, Museu de História do Dando Pantanal. costado para a universidade. De no caso. costas para a universidade, exatamente como já esteve Sim. em outros momentos, Sim. virado de frente para a prainha. E cabe muito mais gente. E cabe Claro. muita gente. E é também uma questão de técnica, porque são exigências, né, de alguns shows, o tamanho do palco, a quantidade de camarins, para a gente deixar melhor para o público e atender também melhor as nossas atrações. Isso vai ser deslocado. E ali onde é a ferradura, continua com a ornamentação, essa ornamentação que já é uma característica, né? E as pessoas usam muito isso para fazer muitas fotos e divulgam o nosso município. É o marketing, é o imagem é marketing do São fantástico. João, na Marketing, verdade. sem dúvida. Então a gente tem essa situação. As bandeirolas tomando a ladeira Cunha Cruz, isso se tornou também um grande ponto. Aquelas bandeirolas. Um ponto são- instagramável, né? Que as pessoas costumavam dizer, não sei se ainda dizem, porque eu já não tenho mais acompanhado essas situações. E a gente tem, então, no domingo, uma atração que é o Lobé, né? Exatamente. Aqui, Lobé. ó, Michel Teló. Você decorou? E inclui apresentações ainda de Vitor Gregório e Marco Aurélio, Isso, na sexta-feira. Bruninho e Davi Exato. e o Lobé. E o Lobé, exatamente. Então essas são as 4 atrações de maior renome que a gente está trazendo em questão musical. E óbvio, como toda boa festa corumbaense, não vai faltar uma praça de alimentação recheada de boas coisas, né? A estrutura de modo geral, assim, do Festival América do Sul foi fantástica, né? A estrutura de palco e tudo Sim. mais. Está prometendo também para o São João? Olha, Não vou dizer igual, mas... Claro, mas a gente tem muita diferença. A Porque questão tem que de- adaptar o palco, por exemplo, tamanho do da América rua. do Sul, ele foi num lugar que para nós, para o São João, não Sem é dúvida, possível. sem dúvida. Fica muito distante do nosso foco, que é a prainha, Exatamente. né? Então a gente tenta não afastar. Só que assim, a gente está num cenário que também é um cenário espetacular. Nós estamos de beira para o Pantanal, então quem quiser visitar durante o dia e quiser fotografar, por exemplo, o nosso casaril, a gente está se esforçando ao máximo para não montar nenhuma estrutura em frente ao casaril, frente ao casaril. para que as pessoas Legal. possam visualizar. Pensa só, nós temos uma festa, que é o Banho de São João, que é patrimônio cultural imaterial desse país. E nós temos essa festa acontecendo num conjunto histórico tombado, um dos conjuntos históricos Fantástico. tombados mais importantes do país, num lugar que foi palco de guerra, lógico, não era esse casario que está aí, isso aí é tudo pós-guerra, mas a gente está falando de uma A cidade foi fundada, uma né? cidade que tem um contexto muito forte, tem uma história muito forte e está imerso no Pantanal. Então, para quem vem de fora, né, para quem é daqui, mas mora fora, quer aproveitar para relembrar, a gente está tentando proporcionar isso. Um casario vistoso, para que as pessoas possam realmente fazer fotos, a festa acontecendo e durante o dia, o que quiser aproveitar, à noite também, olhar o Pantanal, fica à vontade. E sem contar... Acabamos de cantar aí. Deixa eu falar um negócio. Nós vamos ter um banho bastante diferente do ano passado. Nós vamos ter um banho próximo à rua, né, sem aquela praia distante, sem aquela tragédia do outro lado do rio lá. Né? Então, uma diferença já, assim, sensacional. Já é uma atração a Olha, mais. só da gente estar conseguindo respirar nessa semana, Pela madrugada. porque nessa mesma época, o Não ano consegui. passado, a gente não conseguia respirar por conta das queimadas, né? E chegou aquele ápice da abertura do evento, a gente ter Foi do no rio. outro lado do rio Aquele um incêndio. fogaréu terrível, né? Do ano passado, só no dia 23 é que a gente não teve aquela cena, né? Terrível do outro lado do rio. Então, sim, é uma grande diferença. O rio esse ano está mais vistoso, né? Ele está bem mais cheio. Até por isso a gente está fazendo uma vistoria maior para que a gente tenha maior segurança
né? Não fala nem banhista, mas para esses devotos que vão à beira do rio, para que eles tenham um lugar mais seguro. Estão sendo Legal. pensadas várias estratégias em comum acordo com todos os setores da prefeitura. Então, desde a segurança pública, passando pela cultura, assistência social, alcançando a agência de trânsito e transportes, todo mundo muito parceiro. E, lógico, os parceiros que são externos à prefeitura também nos ajudando, né? Segurança tranquila. Olha, se Deus quiser, vai ser tão tranquilo quanto o Carnaval. O Carnaval, esse ano, a gente não teve crises com relação à segurança. Quem dirá o Festival América do Sul, que não teve ocorrência alguma que pudesse colocar o nosso evento, né, o evento que a gente recebeu, promovido pelo governo do estado, com uma mancha, com uma mácula. Então, o São João a gente espera, ainda mais por ser uma festa religiosa, né, que mantenha essa tranquilidade, seja feito sem problema algum, que a gente consiga atender bem a nossa população, né? A Agência de Trânsito e Transporte, a Prefeitura Municipal, através da Agência de Trânsito e Transporte, já anunciou que vai manter o padrão do transporte público. Que então, legal. vai ter um ônibus disponível que eles vão fazer, trazer as pessoas da parte alta até a parte baixa da cidade. Acho que isso vai potencializar muito para que famílias, pessoas idosas, pessoas que têm uma locomoção mais dificultada possam participar da festa também. Foi sucesso na América do Sul, vai? Foi De novo. muito bacana. Olha, a gente teve inclusive uma reunião semana passada com a agência de trânsito e eles têm números muito bacanas sobre como isso influenciou as pessoas descerem. No primeiro dia o pessoal mais não entendeu muito como funcionava, mas a partir do momento que entenderam que se eles fossem até a Cunha e Cruz, né, para pegar o ônibus, eles não precisariam subir a ladeira. Então, quer dizer, facilitou a questão de estacionamento. Porque normalmente as pessoas querem estacionar ali próximo à avenida, descendo a Frei Mariano, né? Então o pessoal estacionou bastante lá perto da Polícia Federal, no outro lado, aproveitou o ônibus, só que agora a dinâmica do ônibus, salvo engano, isso vai ser divulgado melhor ainda. Deve ser José Bonifácio? Pode ser José Bonifácio, exatamente. Tem que ser, né? Não tem como ser diferente. Porque a Cunha e Cruz, para o dia 23, pelo menos, é uma ladeira que é só para pessoas que estejam transitando a pé. Como é que está o comando da Vanessa lá? Manda um alô para ela. Não veio dessa vez, mas vem em outra oportunidade. Olha, Vanessa Rodrigues. A Vanessa Rodrigues está pegando muito firme aí na fundação. Inclusive, ela não pôde estar aqui conosco, porque, imagina, a festa acontecendo agora, a gente está numa correria bastante grande para deixar esses últimos detalhes todos bem organizados. Aliás, a gente agradece demais. Eu achei que sua agenda estava lotadíssima, mas você achou esse espaço aqui para vir até aqui. A gente, para falar de coisa boa, a gente arruma espaço. Que legal. Rosisca, olha, mais alguma coisa que você queira colocar? Imagina. A gente está agradecendo demais. Tivemos uma aula aqui de São João e já ficamos sabendo o que acontece a partir de sexta-feira agora, lá no Porto. A gente sabe que o São João tem essa peculiaridade, né? Mas a gente sabe que dentro do São João tem pessoas peculiares também. Você é uma delas. Né? Obrigado. Entendeu? Parabéns, muito obrigado aqui pela presença. JL Pantanal é o nosso canal. Olha que maravilha. E JL é do quê? João Luiz ou Jonas de Lima. Você escolhe. Muito bem, Você muito criativo, gostei. E a gente tem aí muita coisa para acontecer. Só estamos começando, vem aí transmissões externas, vem gincana. E muito provavelmente estaremos lá embaixo. Nossa, que maravilha. Tem os nossos cantores da terra, os nossos humoristas, os nossos artistas. Então, todos eles nós queremos aqui para dividirmos o que temos de bom com a nossa população, de Corumbá, de Ladário, da Bolívia, de toda a nossa região. Olha, então, se é assim, eu deixo uma dica para vocês. Os nossos tesouros vivos. Corumbá tem muitas pessoas com uma memória maravilhosa para contar coisas que as pessoas mais jovens não conheceram. Verdade. Eu falo por mim, porque eu não sou daqui, eu gosto muito de ouvir. Então, nós temos jogadores, nós temos esportistas, nós temos pessoas que construíram essa cidade e fizeram ela se tornar o que ela é hoje, né? E muitos artistas também, que eu acho que vale a pena sentar nessas cadeiras aqui para bater um papo com vocês. Com certeza. Obrigado, viu, Rosisca, por achar esse tempo, por vir aqui. Foi um prazer imenso receber aqui. E está à sua disposição também, tá bom? Obrigado. Dá um abraço para todo mundo lá da Fundação.
Boa sorte, nós nos encontramos a partir de sexta A lá, partir com de certeza. sexta. Né? Na ladeira, depois eu tenho uma sugestão para você. Vamos lá. Tchau, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.